Bom, gente, vamos lá, vamos para o que interessa, direto ao ponto. Então, como eu sempre faço, a gente começa com um pequeno resumo da nossa aula anterior. A gente falou sobre os conceitos de língua e variedade. Variedade, quando eu digo variedade, é o popular dialeto, né? As pessoas conhecem como dialeto, enfim. É um termo que muitas vezes não se usa, tem se usado muito variedade, né? Nessa definição, dessas subdivisões sobre língua e variedade, o dialeto, a gente viu que definições não podem depender somente de critérios objetivos, tá bom? Não podem depender somente de critérios objetivos. A gente tem que depender de que tipo. Deixa eu botar aqui para o maior. De que tipo de critério? Critérios chamados critérios sociais e políticos, critérios subjetivos, né? Numa definição um pouco mais abrangente, são, digamos, o fiel da balança. Eles que vão, de fato, bater o martelo. A parte mais objetiva da coisa, que a ciência linguística pode ajudar, dentre outras ciências, a delimitar, é a parte que é apresentada e a parte dos critérios subjetivos. Quem vai definir ou não é a comunidade de falantes de determinada língua, variedade. Né? Então, você tem as diferenças que são observadas em línguas, em variedades de línguas, sendo negociadas por certas comunidades de fala e sendo reivindicadas, ora como variedade de uma certa língua, ora como línguas em separado, a despeito, às vezes, de critérios objetivos que, às vezes, apontam uma diferença pouca, um pouco maior, enfim. Tá? Eu dei como exemplo disso o galego, que é uma língua falada na Galícia, né? E também o queol do Assá falado no Brasil. São questões assim semelhantes, porque você tem uma língua, no caso o galego, muito parecida de fato com o português, no entanto, uma reivindicação da comunidade fala por conta de fatores sócio-históricos, históricos, uma reivindicação como língua separada do português. Já, e também o queol, você tem algo semelhante em relação, por exemplo, ao guianense, enfim, os vários nomes pela qual essa língua é conhecida. É semelhante ao queol, de fato, tem uma inteligibilidade, só que são comunidades de fala distintas. No caso, o próprio queol tem suas variedades, que é o do Assá tem suas variedades, a saber, Caripuna e Galebi-Marua. Tá? Então, em suma, é isso. Lembre-se sempre, critérios objetivos, critérios subjetivos. Tem que levar em conta os dois. Vamos lá, primeiro slide, ele sempre demora para virar, parece que pega no tranco. Voltou, vai. Ecologia do início do contato linguístico, falantes multilíngues adultos. Bom, eu lembro que alguém perguntou na última aula, eu não entendi direito qual era o conceito de ecologia linguística. Ecologia, quando eu digo, ecologia em termos de ambiente mesmo. Tá? Então, esse ambiente linguístico, cujos fatores mais importantes são os seus falantes, que línguas eles falam, a que tipo de estímulo linguístico eles têm acesso, são esses fatores preponderantes para a gente delimitar o que está ali influenciando mais num determinado ambiente linguístico. Tá? Fatores, e outros fatores externos às línguas que os falantes falam, como prestígio de uma ou outra, enfim. O que a gente tem? Então, pensando lá no guianense, né, no fim do século XVII, quando essa língua ali nasceu, né, em algum momento ali, teve os primeiros falantes aparecendo. Você tinha falantes multilíngues adultos nessa primeira geração, obviamente. Como a gente viu lá, você tinha línguas, tem vários grupos de línguas que estão ali, que são faladas por pessoas no oeste da África, cujos falantes, né, foram trazidos, escravizados para o continente americano, para trabalharem forçadamente nas plantations, né, por todo o Caribe, inclusive em Cayena,
na atual Cayena. E esses falantes eram falantes multilingües adultos. Então, de fato, você chegar adulto numa situação em que você tem que aprender uma outra língua assim, ó, rápido, é uma situação em que certas coisas vão ocorrer com essa língua que você vai aprender. Se você é um adulto e você já fala outras línguas. Então, isso vai, de certa forma, influenciar essa gramática que você vai ser capaz de falar. Essa gramática, a saber do francês, porque essa é a língua-alvo dessas pessoas nesse primeiro momento. Bom, os criadores, primeira geração, tem todo um debate, é porque criador, às vezes, infere uma ideia de que a pessoa se tem uma certa volição em termos conscientes do que ele está fazendo exatamente. Não, são adultos tentando aprender uma outra língua, uma língua estrangeira, numa determinada situação. Tá? Eles eram falantes dessas línguas, nigero-congoleses, e tiveram contato com certas variedades do francês falado no século XVII. Certas variedades, gente. Então, hoje a gente vai desfazer um mito de que, bom, o francês é tudo igual, e aí lá eles tinham contato com o francês, digamos, padrão, culto. A gente vai ver que não é assim, não é bem assim. A gente viu a cascata de aquisição de segunda língua, né, para a primeira língua, ou seja, você tem a aquisição de adultos do francês como segunda língua, esse primeiro grupo, essa primeira geração. Com o decorrer do tempo, através da diacronia, né, com o decorrer do tempo, você tem crianças nascendo naquela situação que vão ter contato com essa língua de falantes de L2 do francês. E, somada à situação de multilinguismo inerente à ecologia da situação, perdão, inerente à situação, isso vai influenciar nessa variedade que vai estar nascendo. Por quê? Porque temos fatores que ocorrem em muitos outros casos descritos de mudança, de variação e mudança. Então, você tem falantes adultos de diversas línguas que precisam aprender rapidamente uma língua estrangeira. A gramática que é gerada por esses falantes, recém-falantes, tem a variação normalmente esperada de falantes de segunda língua de uma língua estrangeira. Espero que esteja claro para todo mundo que é L2. L2 é segunda língua. Aquela língua que você aprende já rapaz ou adulto. Tá? Não é aquela língua que você aprende criança. A língua que você aprende, ou a língua ou línguas que você aprende criança, é a chamada L1. Tá? Espero que esteja claro a todos e todas. Opa. Bom, continuando, as crianças nascidas nessa situação, elas têm contato com diversas línguas, com essa variedade do L2, né? Esse ambiente favorece a variação, como eu já disse várias vezes. E aí você tem um incremento nessa situação, que você tem a chegada de novas levas de pessoas escravizadas, de tempos em tempos, que vão reiniciar esse processo e vão ali se integrar, de certa maneira, àquelas comunidades. Tá? Isso incrementa periodicamente o ambiente multilingüe. Isso é importante de se dizer. Se você tem um local em que você tem muita influência de falantes de outras línguas, você vai ter algum impacto, digamos, numa língua-alvo, numa língua majoritária. Daí a gente tem essa ideia de fluxo, né, cascata, né, que possibilitam a diferenciação, que é normal, o que acontece, o que é um dos motores normais de mudança linguística através do tempo. Então, não tem nada de excepcional. A gente viu o guianense como língua franca, de fato, foi língua franca por muito tempo, desde o início. A gente tem elementos históricos que dizem que o guianense, quando nasceu, ele logo se tornou a língua de Cayena. Assim, algumas pessoas dizem isso. Você tem documentos escritos dizendo isso. Tá? Já desde o início. Não, digamos, o francês, identificado como francês da metrópole. Tá? Então, a gente estudar isso é importante. A gente revela, estudar, né, a história dos falantes, revela para a gente movimentos migratórios, cismas políticos, divisões territoriais, enfim, a história desses falantes. Então, se você tem mudanças históricas, você tem impacto na transmissão linguística, que é através desses elos de transmissão linguística, de pai para filho, né, dos mais velhos para as crianças,
E também com a chegada de novos falantes que vão ter filhos, vão ser integrados, e assim por diante, é através desses mecanismos que você, nesses momentos, né, que você tem mudança, né, variação, e é normal ter variação linguística, né? Não existe comunidades falantes assim homogênea. Bom, aí mas fala, então agora vamos propriamente para o nosso tema de hoje, que é o seguinte, bom, tá, essas pessoas na primeira leva, na primeira, digamos assim, geração de falantes, né, de aprendizes do francês, estavam aprendendo um certo francês. Mas que francês é esse? Ou seja, que variedade do francês é esse? Que, vari, é, ou que variedades do francês eram essas que eram faladas? A que variedades essas pessoas estavam expostas? Logicamente, isso é fundamental. Uma coisa é você aprender português morando em Lisboa, em Portugal. Você vai ter um certo contato com uma certa variedade ou variedades do português. Isso vai refletir no seu português, logicamente. Se você aprende aqui no Brasil, seja no Rio, em São Paulo, no Macapá, você vai ter outras variedades. Você teria, então, e também é importante pontuar que o francês formal escrito é considerado uma variante artificial, né? Uma variante, assim, digamos, feita ou bolada, digamos assim, para servir de via única do, da colonização francesa, ou seja, uma língua, uma nação, uma língua, enfim, tá? Então seriam variedades distintas. Então, primeira coisa bom, você não tem essa variedade, que é o que as pessoas conhecem hoje. Muito provavelmente eram variedades que tinham aquela que você vai aprender lá na Aliança Francesa, ou que você vai aprender num outro curso de francês, talvez sejam variedades um pouco distantes, né? E vamos ver quão distantes, com um pouquinho que a gente tem, né? Com os comentários das pessoas da época, enfim. A gente tem pouquinho. Você não tinha linguistas naquela época estudando sistematicamente, registrando, enfim, você não tinha isso. Então a gente fica com o que as pessoas falavam, comentavam na época. É, Bom, primeiro, essas pessoas que estão aprendendo, elas vão se tornar, da primeira geração, falantes de segunda língua desse francês, enfim, que eles vão estar sendo expostos. E muitos processos estão envolvidos no aprendizado de uma língua como o L2. Veja bem, gente, aqui as pessoas que tiveram a oportunidade de aprender uma língua depois de adulto vão perceber que, bom, melhores que elas sejam, elas vão sempre ter um sotaque, elas sempre vão ter alguma influência das línguas anteriores, da primeira língua, das primeiras línguas. Isso vai influenciar a sintaxe, isso vai influenciar a fonética, a fonologia, isso vai influenciar vários fatores na produção dessa pessoa. Ela nunca vai falar como um falante de primeira língua, né? Seja uma criança. Então, dificilmente. Ela sempre vai dar, por melhor que essa pessoa seja, ela sempre entrega em algum momento que ela não é falante de primeira língua. Tá? E é bom a gente pautar aqui uma diferenciação bem importante. A diferença entre aquisição linguística e aprendizado de uma língua. Isso tem tudo a ver com a diferença entre L1 e L2. Né? A aquisição linguística geralmente se refere àquela que você tem naturalmente sendo exposto a uma língua ou mais línguas quando criança. Então, você aí, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, ela está adquirindo língua. Por quê? Porque nesse momento ela está no chamado, naquela fase, numa janela de aquisição. Né? É um período em que a janela de aquisição ela ainda está aberta. O que isso quer dizer? Quer dizer que a criança, ela com um estímulo muito pobre, a hipótese do Chomsky, né? Um estímulo muito pobre, ou seja, você não ensina sistematicamente para o seu filho, para sua filha, a sua língua. Né? A criança está ali, ela ouve, depende, e vai aprendendo rapidinho.
rapidinho. E olha, naturalmente, o chamado naturalmente, por assim dizer, tá? Então a gente fala em aquisição. A, ali, nesse momento, você vai ter ali a capacidade de linguagem dela super aberta e ela vai recrudescendo com o tempo. É como, vou fazer uma metáfora, é como o crescimento de um órgão, digamos assim. O órgão, ele cresce, né, um tempo, você está na fase de desenvolvimento, tem uma hora que ele para, você não fica crescendo para sempre. Né? Então, por exemplo, uma criança, para poder desenvolver, adquirir uma língua, ela tem que ser exposta a uma língua. Naquele período, se ela não for exposta naquele período, várias coisas vão acontecer. Os casos, chamados casos de crianças selvagens, né, crianças que não foram expostas a nenhuma língua ou pouco estímulo, você tem problemas severos depois, que a criança nunca consegue recuperar, problema em conseguir fazer pergunta, enfim, alguns pedacinhos ali da gramática parece que não conseguem ser aprendidos pela criança. Então se fala em aquisição nesse primeiro momento, e é importante diferenciar porque você vai ter um resultado diferente. Você vai ter, digamos assim, uma pessoa que vai conseguir reproduzir os dados linguísticos primários da primeira língua, da língua dos pais dela, da família dela, de uma maneira, digamos, mais competente e semelhante. Mas, claro, é nessa janela que ocorre a variação, é nessa janela ali de aquisição que ocorre a variação. Fora desse período, gente, a gente fala em aprendizado. É aquela língua que você aprende lá com 17, 18 anos, 20, 25, 30. É aprendizado. Por quê? Você vai ter que aprender sistematicamente. Esse negócio de você cair num lugar sem nenhuma noção e tentar aprender é bem complicado. Você tem que ter algum beabá sistemático antes. E se você não praticar, você esquece. Olha aí. Quem aprendeu foi aprender inglês, francês, outra língua depois, se não praticar, vai esquecendo. Porque, bom, dizem alguns autores que, digamos, isso usa mais recursos, digamos, de memória, certos memória de aprendizado e tal. E são outros recursos mentais que são utilizados naquela primeira fase de aquisição. Então, por isso que você tem, digamos, uma gramática que, além de ser mais distante da gramática-alvo que você está tentando aprender, ela também, digamos, não está sobre bases muito permanentes na sua mente. Se você não praticar, você esquece. Você falou, ela aprendeu francês. Aí ficou 5 anos sem ler nada em francês, falar nada de francês, conversar com ninguém. Volta, mas você vai ter que dar uma praticada. Agora, a sua primeira língua, inclusive em casos severos de Alzheimer, né, pessoas mais velhas, elas vão esquecendo de trás da fase mais idosa até a fase da primeira infância e tal. E uma das coisas que, até onde eu sei, raramente se perde essa primeira língua. Né? Você tem aquilo ali sobre outras bases. Então, espero que esteja claro, gente. Aquisição tem a ver com primeira língua, aquisição de primeira língua, a primeira infância. Aprendizado é quando esse tempo já passou, você está mais velho, e aí você vai ter resultados um pouco diferentes, competências diferentes, tá? O que é normal nesse processo. E aí, é claro, imagine, se você tem uma comunidade só de falantes de segunda língua de inglês, que é comum, se você tem sei lá, uma república de estudantes estrangeiros em outro país, de vários lugares, que vão falar inglês juntos. Você tem muita variação de inglês ali. Estou falando de segunda língua de inglês. Tem muita variação. Né? Ao longo do tempo, se de repente se aquela comunidade, né, passa a ter crianças expostas àquela variação, você vai ter um incremento de variação, normal. Tá? Então, você tem que ter um certo ambiente para que isso ocorra. E esse ambiente ele acelera bastante. Tá? Vamos lá, gente. Então, como é que variam as gramáticas de segunda língua? Né? Então, como é que é essa variação? Você está falando que varia, varia, varia. É porque a pessoa aprende errado? Ela não consegue? Não, gente, não tem nada a ver com isso. É o seguinte, é a mesma coisa que, olha, se eu sou uma, se eu, por exemplo, se eu amarro as minhas pernas, criança, não deixo, se eu boto um pequeno sapato num bebê,
As geishas dizem que era assim, né? As geishas lá no Japão, elas andavam assim miudinho porque elas tinham um pezinho. O pezinho é porque você tem um sapatinho que você colocava desde criança, e aí o pé não crescia, atrofiava. Não adianta depois, com 10 anos de idade, tirar o sapato, que o pé não vai crescer, né? Não vai. Tem um exemplo aqui drástico, mas no caso de segunda língua, não adianta aprender mais velho que você sempre vai ter sotaque. Você pode ser muito competente, muito bom, falar muito bem, com muita fluência, mas você sempre vai entregar que essa língua não é a sua primeira língua. Um falante nativo vai vai te denunciar com certeza. Bora lá. Eu peguei aqui um trecho do Abo e de Graaf, que trabalham com haitiano, que é uma língua crioula de base francesa também. E nas reflexões deles falam o seguinte sobre esse tema. O ponto principal aqui é que a emergência de inovações através da aquisição linguística não é um marco na formação do crioulo sozinha. Inovações são parte, em uma parcela, da aquisição de linguagem através da nossa espécie, seres humanos. Ora, deixa eu ver. Continuando. Nós, portanto, concluímos que o que importa no contexto de mudança é não somente se teria havido um corte na transmissão, fazendo uma pequena pausa, corte na transmissão quer dizer o seguinte: tem algumas teorias que a gente está aqui criticando que dizem que tem corte de transmissão, por isso que isso explicaria o corte de transmissão no seguinte sentido: não tem muito contato linguístico suficiente, daí você teria uma certa gramática específica de línguas crioulas, por isso que elas têm essa forma, enfim, várias teorias que são chamadas excepcionalistas, né, que advogam a favor disso. O que a gente está advogando aqui que não, olha, você tem um processo de mudança num ambiente que favorece mudança, tá? Mas a compreensão é o seguinte: você tem as características do aprendiz, ou seja, esses falantes multilingües, escravizados, né? E, uh, e eles podem ser aprendizes bilíngues de uma L1, ou seja, aprendizes jovens, tardios, de L2. Então, esse aprendiz pode ser uma criancinha que já está, uma criancinha lá da comunidade das pessoas escravizadas, né? É, que está tendo contato como L1 já na segunda geração, tá? Ok? Ou você pode ter também pessoas que estão chegando depois, numa outra leva, adultas e aprendendo tardiamente. Isso você vai tendo variação. Essas pessoas vão falar de maneira diferente, tá? A esses estímulos, tá? E, é claro, além da característica do aprendiz, quem está aprendendo, que línguas ela fala, que idade ela tem, o que come, para onde vai, do que se alimenta, enfim, então essas características importantes. E, dois, o estímulo linguístico, ou seja, assim, falando menos linguistez, linguistiquez não. Linguistiquez, o estímulo linguístico é o francês. Que francês é esse que a galera fala? Como é que ele, quão diferente que ele é, enfim. Aqui vários aprendizes são expostos e em que proporção, ou seja, tem muitas variedades, são expostos a mais de uma, em que proporção, então eles, com uma certa classe social, eles falam, é uma galera que fala de um jeito, com outra classe social eles falam do jeito, mas com que proporção eles têm internamente, entre si, qual é a variedade? Claro que a gente não tem assim, um detalhamento disso, enfim, longe disso. Temos apenas pequenas pistas quase arqueológicas, assim, por assim dizer, de brincadeira, sobre a situação linguística, digamos, a ecologia linguística da época. Mas que a gente pode tirar algumas conclusões. Ou seja, você está tendo um estímulo de uma pessoa que também não é falante nativa daquela língua, ou seja, por exemplo, é igual aprender, bom, digamos que eu aprenda Queol com uma pessoa que não seja falante nativa, um branco que cresceu lá e sabe Queol muito bem, mas não é um nativo. Eu vou acabar aprendendo um Queol diferente, né, digamos, se eu tivesse ali com um falante não tá? Então isso faz toda a diferença. E claro,
que você está tendo o estímulo de um falante já nativo dessa língua. Tá? Isso faz toda a diferença. Então, percebam, gente, tudo que induz e facilita a variação está acontecendo ao mesmo tempo. Está acontecendo ao mesmo tempo. Você tem pessoas que vão. Você vai estar formando pessoas que vão estar tendo que aprender rápido como segunda língua, que vão estar tendo filhos que vão ser expostos àquela língua já como primeira língua, e você tem outras pessoas chegando no mesmo momento, e você tem pessoas chegando, digamos, provedores do estímulo, dos franceses, também de locais diferentes, a gente vai ver também. Então você tem ali um caldeirão de indutores de variação. Logicamente, você vai ter mudança em relação ao que a gente conhece como, digamos, o francês da metrópole. Tá? Então não representa exceção coisa nenhuma. Você tem, de fato, fatores que fazem mudar. Não tem a transmissão insuficiente, a línguas que são desenvolvidas, essas explicações mais teleológicas, né? Ou seja, que tentam explicar uma parte da finalidade e tentam explicar o resto. Tipo, é porque é comunicação básica. O que é comunicação básica? Ninguém consegue definir isso. Por que comunicação básica, nesse caso, são línguas que nascem de contextos e tal, são simples? Essas explicações ad hoc, muito específicas, não se sustentam no cenário geral quando a gente observa dados empíricos de situações de mudança, de ambientes de mudança. O que a gente tem aqui é eles acontecendo é, muito rapidamente, com muita gente, pouco tempo, tá? Numa geração. Inovações são naturais, né? Esse ambiente ele induz, facilita a variação. E, claro, o perfil do aprendiz e o perfil do falante que provê o estímulo são variáveis. Então, uma doideira, um caldeirão de muitas línguas, muitos povos diferentes, enfim, interações distintas que estão ocorrendo, e isso, de fato, é indutor de mudança. O meu português, vamos pegar um exemplo, o meu português não mudou muito em relação ao português dos meus pais, porque eu não cresci num ambiente multilíngue. No meu bairro, ninguém falava outra língua. Eu não me comunicava na escola, na venda da esquina, em outro lugar, em outra língua. Não tinha nada, né, em que eu precisasse me comunicar em outra língua. Então, isso não afetou em nada, né? Você não tinha esse ambiente. Tá? Bom, então, relembrando os fatores que são importantes no caso do aprendiz, ou seja, esses criadores do guianense, estão lá atrás, né? Você tem, como L1 é uma criança, ou seja, um aprendiz como L1, como L2, ele está aprendendo como segunda língua, isso vai influenciar na gramática que esses dois casos vão conseguir ter a competência de. Né? Você vai ter a competência de um falante de L1 ou de um falante de L2, a depender do momento da sua vida a que você seja exposto. E é claro, quem está provendo esse estímulo? Você está aprendendo de quem? Dos seus pais? Dos franceses? Seus pais já falam essa variedade? Os franceses falam uma variedade mais ou menos parecida ou diferente, enfim, né? Eles são falantes de L1 dessa língua, eles já são falantes também de L2. Você está muito assim. Você está recebendo, na verdade, nesse caso, no cenário que a gente vai falar aqui, provavelmente você tem de tudo, né? Falando de L1, de L2, só uma proporção que deve mudar, por situações que a gente não consegue descrever. Fatores comuns que proporcionam, são fatores comuns todos que proporcionam variação e mudança. Então, vocês já estão craquésimos nisso, tá? Vamos lá. Então, variações dos falantes de L1 do francês no século XVII. Que variedades eles estavam sendo expostos? Quais eram os perfis desses provedores de estímulos para aprendizes adultos? Então, esse era o cenário, tá, gente? Então, muito importante vocês terem isso em mente. Isso é muito importante, porque é a partir desse cenário que você vai ter, digamos, uma diferenciação substancial que vai desembocar, né, no nascimento do guianense, com uma variedade distinta desses franceses, esse francês. Tá? Vamos lá, olha só, o que o De Graaf, citando Goodman, fala o seguinte. Goodman dá uma variedade de exemplos do haitiano, língua crioula de base francesa,
que sugerem que os falantes iniciais eram expostos a um francês que era virtualmente complexo como o francês, colocando de lado o fato de que o francês padrão, especialmente na época, foi uma língua construída artificialmente com poucos, se alguns falantes nativos. Quem está falando isso é o De Graaf. O De Graaf é haitiano, fala francês, fala haitiano, enfim. É professor no MIT, é ele que está afirmando isso. Claro, a partir das fontes dele. Vamos lá. Pronto. Continuando, a restrição de Goodman parece ser de alguma maneira extrema, por no mínimo duas razões. Aí ele refuta o Goodman, né? A maioria dos brancos na colônia do Haiti, e mesmo na França, eram provavelmente falantes analfabetos de patois rural. Aí ele usa esse termo patois rural, né? Se eu não me engano, na última aula a gente trouxe isso de volta, né? Tem muitas variações de significado. Uma delas aqui, pelo menos da minha experiência pessoal, é que soa um pouco pejorativo, mas em outros lugares não é isso, né? Patois rural, Languedoc, Languedoil, perdão aí a minha pronúncia, se estiver ruim, francês normando, etc. Do que falante fluente francês padrão escolarizado. Então, veja, provavelmente era uma galera analfabeta que falavam línguas que seriam distantes, quer dizer, variedades do francês, que seriam distantes daquilo que a gente imagina como francês padrão escolarizado, que é esse aí que a gente ou semelhante, mais semelhante, a esse que a gente aprende se a gente for fazer um curso de francês. Pelo menos quando eu fiz o curso de francês, era esse que eu estava aprendendo, é claro, a gente aprende coisas assim da oralidade, mas você aprende o francês ali padrão, escolarizado e tal. Então, esse é o cenário, que é um cenário que, quando a gente vai pensar de maneira ingênua, ou de maneira assim, leiga, pô, os caras falam francês, então é muito distante, então não são coisas comparáveis. Veja bem, não era bem assim que a banda tocava, as pessoas eram analfabetas, e elas falavam variedades distintas. Então, eram esses estímulos linguísticos, ou seja, essas variedades de francês a que essas pessoas estavam expostas. Isso é a realidade do Haiti, mas ela se estende à Guiana Francesa também. A gente vai ver aí alguns autores falando sobre isso. Também separei. Continuando, e nem todos os criadores do crioulo foram expostos ao mesmo tempo às mesmas variedades de francês nativo ou de aproximações não nativas desse. Bem no início do contato, deve ter existido um contínuo de variedades de contato que foram moduladas subsequentemente através de fatores sociolinguísticos em variedades posteriores, incluindo aquelas que conhecemos hoje. Tá? Então, era um caldeirão, gente. Então, tenham sempre isso em mente. A gente, aí falando da ciência em geral, muitas vezes, sobretudo as ciências humanas, as pessoas, muito da ciência da linguística, as pessoas são muito idealistas. Elas botam uma coisa na cabeça e acham que vão encontrar aquilo. Elas não partem dos dados para, de fato, constatar o que era. Claro, temos poucos dados, são só indicativos. O formato desse francês, a gente tem alguns documentos e tal, mas saber, de fato, de maneira exaustiva, a gente sabia. Né? Não sabe. Né? Bom, se bem que o francês deve ter algo um pouquinho mais vultuoso do que para outras línguas. Mas é isso que ocorre, tá, gente? Então, se vocês tinham uma ideia de que eram francês, digamos, nobres, que falaram, não era nada disso. Tá? Tudo indica que não era nada disso. Muitos autores defendem isso. Bom, agora falando do nosso guianense, aqui, a língua ali que deu origem aí no fim do século XIX, no século XX, ao nosso querido Queol do Assá, que a gente está chamando de Queol do Assá, chamado, conhecido, Queol do Assá, falado pelos Caripuno Galibi Maruorro. O que você tem? Vamos lá, a centralização, vamos falar um pouquinho agora de fatores externos à língua, mas que falam sobre políticas linguísticas. A centralização do poder francês, que ocorreu durante o reinado de Luís XIV, foi preparado por Richelieu. Richelieu era o Marquês de Pombal da França, mais ou menos, tá? O Richelieu, se não me engano, era primeiro-ministro, algo desse tipo, e ele
que delimitou as políticas linguísticas da França, do imperialismo francês, ou seja, uma língua é assim que se fala e todo mundo vai falar assim. O Marquês de Pombal, no caso do Brasil, ainda Brasil colônia, né? Ele lá em 1757, se eu não me engano, ele proibiu língua geral, que é o Nhangatu, né? Proibiu, enfim, agora só se fala português. Você tinha uma variedade linguística bem maior no Brasil nessa época, então você teve uma política voltada para isso. Na França, você teve também, numa época semelhante, em algum momento acho que tem a data, mas acho que uns 100 anos antes do Marquês de Pombal, ou quase, tá? Que acreditava que a França nunca seria verdadeiramente unificada até ter somente uma variedade do francês. Essa é uma ideia, né, de uma ideologia de Estado-nação. Na fundação da Academia Francesa, ele tentou padronizar a língua e prover um dialeto do francês que poderia servir como alvo para todos que aspiravam ao sucesso na sociedade francesa. Quer ter sucesso na sociedade francesa? Vai ter que falar assim. É isso. Quer ser funcionário público, quer estar bem na vida, enfim, é isso. Enfim. Bom, falando em Academia Francesa, a gente tem aqui no Brasil a Academia Brasileira de Letras, que é uma cópia da Academia Francesa, assim, em todos em termos formais, assim, é uma cópia, aquela roupa que eles usam, até a própria sede deles no Rio de Janeiro é bem semelhante. E o papel é, de certa forma, semelhante também, são uma espécie de guardiões da língua portuguesa aqui no Brasil. Né? Então são ditos escritores de renome, que são as pessoas que, digamos, são ali os melhores na produção literária do Brasil. Então, se tem essa ideia, né? Enfim, é basicamente uma cópia, por assim dizer, né, da Academia Francesa. Então, isso faz parte da política linguística da França. Um francês só. Então, a gente quer ter sucesso na França, desde aquela época, tem que aprender esse francês. Tá? Bom, ele e vários gramáticos, Richelieu e vários gramáticos, tentaram congelar o desenvolvimento natural do francês padrão e tornar outras variedades da língua falada na França indesejáveis. Aí você tem estigmatização, não é assim que se fala, você não é letrado e tal. Tudo isso que vem associado à língua, né? Essa expressão. O resultado era um largo vão entre o francês padrão e o que a maioria da população atualmente falava. Bom, eu acho que isso é uma realidade no português hoje também, o que é algo normal, tá? Relativamente normal. Bom, a maioria dos primeiros emigrantes franceses das colônias vinham de regiões numa linha a oeste de Bordeaux, Paris e Lille. Eles eram. Desculpe se eu traduzi errado aqui os nomes, tá, gente? Mas, enfim, fiz o melhor que eu pude. Não sou o tradutor, tá? Eles eram de Picardia, eles eram normandos, bretões, parisienses, de Poitevin e Saint-Onger, perdão pela pronúncia. Os primeiros servos contratados no Caribe foram recrutados aí na Normandia e na Bretanha. Isso aí, tá, gente? Tá falando da Guiana Francesa, tá bom, gente? Então, de áreas bem distintas ali da França. Quando Guilherme Copier navegou em uma expedição, de uma expedição para São Cristóvão no final dos anos 1620, ou seja, um pouquinho antes da época que a gente está falando, que é mais para o final do século XVII, ele era a única pessoa de Lyon entre 600 bretões, picardos, especialmente normandos. O censo de Cayenne do século XVII lista nomes de colonos, homens como Lecomte, Leclerc, Dubois, Fontaine, Bouteiller, todos típicos da Ile-de-France, Normandia e Picardia. Os nomes das donzelas, esposas dos colonos, geralmente eram desconhecidos, embora mulheres pobres eram embarcadas de Paris para Cayenne para casarem com colonos no final do século XVII. Então, assim, claro, gente, então é uma série de, digamos, citando aí esse Copier lá, que fala sobre 1620 em 1645, você tem indicativos de uma variedade de pessoas de locais diferentes. São indicativos. E veja bem, gente, a gente está falando aqui, basicamente, quando a gente está falando, bom, então
o Império Francês começou a se expandir, eles começaram a invadir certos lugares, a produzir cana-de-açúcar, fazer outras coisas. E essas pessoas começaram a se espalhar. Olha, obviamente, se você tem um, a criação de comunidades de falantes isoladas ou mais isoladas, que estão ali ao longo do tempo tendo descendentes, você vai ter variação linguística. Português do Brasil, português de Portugal, português das regiões do Brasil, inglês, que talvez seja, se não me engano, acho que é a língua que é mais espalhada no mundo, não é? Se não me engano, não é com o maior número de falantes de primeira língua, mas é a mais espalhada. Tem variedades e variedades do francês. Você tem muitas comunidades de fala isoladas entre si. Então é óbvio que isso vai acontecer. E aí se remonta a gente ao lá ao Império Romano. Império Romano falava-se latim, né? Império Romano. E o latim, a gente sabe lá desde a escola que o latim deu origem às chamadas línguas neo-latinas, novo, latinas, né? Novinho do latim, né? Línguas novinhas do latim, línguas que vêm do latim. Português, espanhol, italiano e outras línguas, francês. E o que acontece? O Império Romano é um império muito grande, era um império que basicamente era todo o mundo ocidental conhecido, onde é a Inglaterra hoje, norte da África, parte de onde já é já é onde hoje é o Oriente Médio, enfim, era um grande império. E, é claro, você tem muitas pessoas, eles falam variedades e variedades do latim e outras línguas ali, mas você imagina essa época, gente, imagina 2.000 anos atrás, por exemplo, né? Imagina, o grau de isolamento era maior, inclusive, boa parte das pessoas eram analfabetas, então você não tinha uma regulação, uma unificação forçada por um Estado, né? Uma minoria lia, né? E estudava. E ao longo dos séculos você tem, né, a partir disso, variedades vernaculares locais que eram conhecidas como patuá, tá? Que eram conhecidas como patuá. É esse nome aí, né, que elas, que no caso das variedades do francês começaram a aparecer nesse contexto, também ganhavam esse nome. Bom, esses patuá, falados no norte e oeste da França, pertenciam a um grupo chamado Línguas de Oil, de que a variedade mais influente era o francês padrão da corte. Foi codificado e prescrito por gramáticos de Richelieu, mas poucos colonos do Novo Mundo, lá nas Américas, falavam como nativos, nem mesmo os parisienses, que falavam o francês popular da capital. A maioria dos emigrantes franceses do século XVII nas colônias falavam normando, picardo e outras línguas oil languages. Tá? Então, veja bem, você não tinha esse francês, aí você tinha um francês, variedades do francês, digamos, não parisienses, enfim, não centrais, não da corte, enfim. É... Bom, então o que você tem? Esses dois fatores que são importantes, né? O perfil do aprendiz e o perfil do fornecedor do estímulo linguístico, né? Ou seja, essas populações, né, de pessoas que falavam, né, falavam diversas línguas de diversas origens, né? E você tem dentro desse cenário que eu mostrei para vocês, deixa eu voltar com isso aqui, slide atual. Nesse cenário que eu montei para vocês, a gente tem também um cenário que a gente pode ter de multivariedades do francês, e não esse francês que a gente acha que de fato, né, ocorre, tá? Então é basicamente esse o cenário que a gente tem, gente. Não importa no caso do perfil do aprendiz, se é adulto ou jovem, se é jovem ou criança, se jovem ou adulto, que língua já aprendeu, tá? Então, estou aqui o tempo todo trazendo, falando, repetindo para vocês. Tem que olhar quem é o fornecedor das línguas, ou seja, as variedades do francês, né? Se são recém-aprendizes do francês, são falantes nativos do francês, e tem que olhar a realidade
da pessoa que está aprendendo. É um adulto, né, que já fala outras línguas, é uma criança que não fala língua nenhuma, tá? Então, é um caldeirão. Então, é esse caldeirão que promove toda essa mudança. Tá? Tá. Eram franceses de diversas regiões que não falavam a variedade padrão, né? Bom, tá. Vamos lá, gente. Continuando, né? A gente falou, a gente é, com- é, é, já falou dos falantes, ou seja, se deu destrinchou quais eram essas variedades do francês, as prováveis variedades, né? Porque tem os comentários, a gente tem assim, a gramática do francês e tal. Pode até ser que tenha, mas aí não tem disponível na internet, enfim. Para alguém fazer um estudo de fato com dados, enfim, a gente não tem acesso a isso. Agora vamos falar do outro lado, né? E essas pessoas que aprendem o francês? Então a gente viu a variação lá do francês, que era falado na época. Agora vamos ver o outro lado da moeda, que são esses aprendizes, né? Então, como é que era essa interação? Como é que era esse aprendizado, né? As pessoas muitas vezes elas ficam pensando, como é que era essa situação? Vamos tentar realizar de maneira objetiva esse aprendizado, esse ambiente de aprendizado. Então, o Pelleprat, em 1655, o De Graaf vai citar, ele diz o seguinte, o Pelleprat, né? Então, um cara lá que viu em loco a situação, falando sobre a situação de aprendizado. Bom, esperamos até eles aprenderem francês antes de iniciarmos a evangelização deles. É francês o que eles tentam aprender tão cedo eles podem, para poderem se comunicar com os seus mestres, de quem depende. Então é isso. Então, de fato, você tem as pessoas tentando aprender francês. Então, eles têm um contato relativamente suficiente para que elas consigam aprender francês com uma segunda língua. E assim eles continuam. Adaptamos-nos ao modo de falar deles. Eles geralmente usam a forma do infinitivo em vez de formas flexionadas, adicionando uma palavra para indicar o futuro ou o passado. Bom, esse é o formato gramatical do Queol, né, do guianense do Queol. Tá? Com esta forma de falar, nós fazemos entender tudo que ensinamos a eles. Este é o método que nós usamos no início de nosso ensino. A morte não vai se importar de esperar até que eles aprendam francês. Ou seja, isso é algo comum de ocorrer em situações de contato, você adaptar, né? Ele citou uma adaptação específica da gramática, né? Se você usar uma forma de infinitivo, não usar flexão, usar certas palavras para explicitar futuro, passado e tudo mais, é algo comum de se ocorrer. Tá? Então, você não tem, numa situação como essa, uma situação de pressão também, claro, né? Você tem que aprender rápido. Você não está aprendendo ali no cursinho, né? Você é um adulto aprendendo na, na pressão. Então é isso, gente. Então você tem essa adaptação. E veja bem, a que tipo de estímulo essas pessoas, pelo menos essas pessoas que tiveram contato com o Pele Prat, ou com ali no entorno dele, essas pessoas vão, tipo de estímulo, tipo de francês, eles vão ter acesso a um francês que os próprios falantes de francês, digamos, adaptam para poder a coisa fluir mais rápido. Tá? Então, eles adaptam também. Então, isso retroalimenta o sistema de mudança. Se você não está tendo um estímulo linguístico de uma determinada forma, é essa forma que você vai aprender. Tá? Então, a situação acaba moldando, inclusive, o registro que é essa pessoa falante de primeira língua de francês, não sei de qual variedade, mas de primeira língua de francês, adapta, inclusive, para ali a situação própria de interação linguística. Tá bom, meus amigos? Então, vamos lá, continuando. O fato, né, bem estabelecido é o Abo e de Graaf
comentando. Um pacto bem estabelecido na literatura de aquisição de segunda língua, ou seja, quando adultos aprendem, é que interlínguas, ou seja, essas gramáticas essa gramática que você consegue adquirir como falante de segunda língua, tá? Nesses contextos, assim, bem iniciais, são estruturalmente reduzidas e instáveis. Então, nada novo sob o sol, tá? Nada novo sob o sol. Este é um estágio pelo qual todo adulto aprendiz de segunda língua atravessa. Não importa quão competente seja e não importa a natureza do seu input. Isto inclui aprendizes de segunda língua na história de qualquer língua, tá, gente? Então, esse tipo, digamos, de adaptação não é excepcional do contexto de nascimento de línguas crioulas. Você tem esse tipo de elemento ocorrendo e muitos outros ocorrendo ao mesmo tempo que vão induzir a mudança. O que eu estou querendo aqui reforçar para vocês? Eu sei que ninguém aqui, a grande maioria, não é linguista, né? E mesmo sendo linguística está dentro da discussão sobre como se explicam as línguas crioulas, é algo até bem específico. Mas você tem uma corrente bem consolidada que as trata de maneira excepcional, que as trata como se elas fossem, digamos, fruto de uma gramática que revela o que de mais simples você necessita para a comunicação necessária. Enfim, algo que o De Graaf, o Abo e muitos outros autores criticam, por quê? Porque você está fazendo ciência de maneira ad hoc. Quais são os dados para isso? Quais são as. Se realmente é algo tão excepcional que você não consegue comparar, o que essas pessoas têm de diferente que elas não conseguem aprender como segunda língua uma determinada língua, enfim. É algo, gente, que perpassa, obviamente, já falei isso, as ciências humanas, a construção das ciências humanas, o nascimento delas. É óbvio que esse tipo elas vão servir como arcabouço de justificativa para um determinado mundo em que certas coisas morais eram bem contraditórias. Então, como é que você se considera um iluminista, alguém ali do século XVIII, XIX, letrado, alguém esclarecido, enfim, ao mesmo tempo que ocorre a escravidão? Então, esse é uma contradição, que aí vem a ciência e outras, né? Outros elementos aí que são produzidos pelos seres humanos, né? Que acabam gerando teses para justificar isso. Não estou querendo dizer que quem fala isso hoje em dia é racista, supremacista, branco. Não estou falando isso. Estou falando que, assim, muitas vezes, a gente tem que observar, todas as vezes a gente tem que observar num trabalho científico elementos que não levem o trabalho científico a uma vacuidade teórica, a, a certas vaguezas sobre quais são as suas bases, de fato, empíricas, para você poder estar afirmando isso, e por que, se você tem todo um arcabouço teórico que explica isso de maneira geral, por que você tem explicações ad hoc? Enfim, e muito do que o De Graaf fala, o De Graaf é haitiano, né? Então ele é um cara, ele é negro, ele é haitiano, é um cara que é um linguista, enfim, é um cara que ouviu muitas coisas desse tipo, né? No Haiti, em que você tem a maioria da população falando o haitiano, mas é uma língua que é a língua oficial não há muito tempo. Perdoe-me não lembrar a data de cabeça, mas não é há muito tempo, né? O que revela o status, né? Como é que elementos que obviamente estão associados a uma determinada comunidade fala, afetam o próprio tratamento dessas línguas, né, por uma comunidade científica, enfim, ele traz elementos que eu acho instigantes, por isso que eu estou trazendo para vocês aqui. Bom, continuando, ele fala, mas em qualquer situação de contato linguístico que envolva aprendizes jovens e adultos, que é a ecologia da formação crioula, né? Contato linguístico com jovens e adultos. Isso é a ecologia da formação dos crioulos, né? Do que a gente está tratando.
Nem todos os aprendizes de segunda língua iniciarão seu respectivo caminho, né, de aquisição de segunda língua ao mesmo tempo ou procederão através dos mesmos estágios do mesmo ritmo. Isso vai ter variação, ou seja, não tem nada novo sob o sol. É isso que o Degraaff está batendo o tempo todo, batendo o tempo todo. Olha, gente, não precisa explicar isso de maneira específica ou excepcional. Essas pessoas eram dotadas da mesma capacidade linguística de qualquer outra pessoa. Então não tem essas o que eles chamam, o que se chama de simplicidade, complexidade e tal, ele mostra, e eu vou mostrar já na próxima aula, que aí na próxima aula eu já vou trazer assim, dados linguísticos, vocês vão ver língua, vocês não vão ficar vendo só questões que são associadas à língua de fato, né? E você vai ver questões, a gente vai ver questões associadas mais do que associado à língua. Gente, tem alguém com o microfone aberto, tá chiando aqui, tá incomodando. Valeu, obrigado, muito obrigado. Bom, voltando aqui depois da aqui na cabeça, então você tem no próprio ambiente de aprendizado de como segunda língua, né, o próprio processo de aprendizado, que é diferente de uma criança que aprende como L1, como a gente viu lá, também proporciona caminhos diferentes, estágios diferentes. Uma criancinha de 1 ano e meio, 2 anos está aprendendo a falar, tem certos caminhos que são razoavelmente comparáveis. Um adulto, a coisa já varia bastante. E isso vai afetar, é lógico, a língua, a gramática, a chamada interlíngua que essa pessoa vai já gerar, né? Então, e como que ela vai transmitir essa interlíngua, tá? Então, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês o tempo todo. Você tem vários fatores que são grandíssimos indutores de mudança, tá? Continuando a Degraaff, a qualquer momento, os padrões de interlínguas iniciais, com suas estruturas reduzidas e seus padrões influenciados pela primeira língua, é óbvio, digamos, se eu vou aprender digamos, eu vou aprender japonês, se não me engano, o japonês tem o verbo no final, o verbo depois do objeto, né? Então, você não fala eu comi a manga, você fala eu a manga comi. É óbvio que inicialmente eu vou errar e vou aproximar, se eu estiver aprendendo japonês na tora, na pressa, na pressão, eu vou aproximar para o português. Então eu vou inverter, vou falar japonês invertendo as palavras. Isso é natural, né? Então é isso que ele está querendo dizer com padrões influenciados pela primeira língua, óbvio. Constituirão somente um subgrupo da ecologia total, né? Isso é algo reduzido, porque ao lado dos padrões de estágios mais tardios, que o tempo vai passando, você vai tendo mudanças ocorrendo, né, num grande caldeirão de variação. Tá? Então não tem nada de transmissão, quebra de transmissão, coisas desse tipo. Não se sustentam. Claro, é como eu já disse, isso é um debate. Isso é um debate. O fato é que, para esse debate, eu trouxe aqui para o nosso curso elementos de autores, né, que, que explicam as coisas de maneira mais geral, ou seja, com o arcabouço teórico que a gente já tem, para áreas gerais, ou seja, não é nada de excepcional com línguas crioulas, você não necessita de arcabouços novos e tal. Precisa só entender o ambiente que isso ocorria. Enfim, e esse ambiente ele vai fazendo com que a língua, com que as gramáticas geradas ali tomem caminhos que a gente não consegue prever. De fato, não consegue prever, gente. O que é inato é a capacidade. Opa, o que é inato é a capacidade de linguagem, tá na sua mente, isso é inato. E você recebe estímulos linguísticos e eles são restritos fisicamente, pelo seu aparato sensório-motor, enfim, pela sua produção, são restritos, como se fosse um filtro. O que isso produz, claro que tem uma variedade de línguas possíveis, uma vez que a sua capacidade motora, natural, é limitada, é óbvio, né? Mas o que a gente vai produzir de certa forma, de maneira totalmente objetiva, é impossível.
né? Você tem línguas possíveis, mas você não consegue prever para que lado ela vai, assim, de maneira, digamos, é, é, é mais ou menos como mutação de vírus, mais ou menos, tá, gente? Muito cuidado com essas metáforas biológicas aí. É mais ou menos como mutação de vírus. Percebam, vírus precisa de pessoas para viver, né? Então, precisa de pessoas para viver, então ele precisa saltar pessoas para viver. Se ele está saltando muito, saltando muito, saltando muito, saltando muito e saltando muito, de uma geração para outra você tem recombinações que ninguém consegue prever. Você consegue entender qual que é ali a estrutura do vírus, você consegue sequenciar e tal, mas você não consegue dizer, olha, vai surgir um vírus que é muito resistente aqui, em tanto tempo, tantas gerações. Você não consegue. Você tem uma noção das possibilidades, mas esse epifenômeno, digamos assim, a gente não consegue prever. Então, muito cuidado. Bom, são diversas variações, enfim, a gente não tem registro disso, mas não importa tanto. Fato é que você tem um ambiente que proporciona isso, tá? Então, é nesse caldeirão aí que o guianense nasceu. O guianense que, 200 anos depois, ia ficar isolado o suficiente, né? Você ia ter um corte ali da fronteira no Oiapoque, definitivamente, é um processo social, né, sócio-histórico específico, que vai isolar mais as comunidades, você vai ter uma transmissão um pouquinho diferente, porque você muda o padrão de influência desses falantes. Né? As pessoas passam a ter mais contato com o português, menos com o francês, e assim por diante. Né? Por exemplo, um efeito disso que a gente pode perceber nitidamente digamos, se você tem algum colega, algum amigo que seja ali de São Jorge, para quem não é ali da região do Oiapoque, São Jorge é a fronteira do lado ali da Guiana Francesa. E ele fala o guianense, legal, tranquilo. Mas ele nunca ouviu falar um caripuna, por exemplo, falando que, ó, né, línguas diferentes e tal. E, nitidamente você percebe, ele vai falar, pô, a sonoridade, falando em termos mais, a sonoridade parece com os sons do português, né? No caso dos caripuna, enfim. Parece. Os caripunas e os maroto também, né? Claro. Por quê? Porque você tem influência, você teve transmissões. Ah, mas eu sou falando de primeira língua. Mas você teve transmissões através do tempo de variedades do francês de pessoas que falavam português. Isso é a influência do português aparecendo, né? Na fonologia da língua, né? Então, e isso fica patente, né? Isso, digamos, prova, né? Um caso que prova a nossa que a gente falou sobre a influência de primeira língua, né? Nas formações, né? Na transmissão de certas línguas na sua variação, tá? Então é aquilo, gente. Ninguém vai saber para que lado a língua vai. Olha, daqui a 3 gerações a língua vai ter caso. Ó, é assim que acontece, tá? No cálculo aqui a gente não é assim que ocorre, gente. Não é assim que funciona. A gente não sabe muito bem assim como é que funciona isso. É, talvez nunca saiba exatamente. Mas o fato é que você tem línguas possíveis e elas são possíveis dentro dessa variação aí a que as pessoas têm acesso. E essa qualidade de variação vai determinar o formato das línguas ou da língua que vai nascer. Continuando, com efeito, ambas, aquisição de primeira língua e aprendizado de segunda língua, poderiam produzir uma mistura de padrões nativos, com tipo nativos, do tipo quase nativos, baseados em variedades, derivadas de variedades europeias como alvo de aquisição. Os padrões estruturais da mistura e as propriedades estocásticas, ou seja, de acúmulo, as estocásticas de acúmulo de ocorrência desses poderiam ser determinados por contingentes demográficos e fatores sócio-históricos. Portanto, línguas crioulas não podem ser meras interlínguas fossilizadas, como argumentado por bom, aí não podem ser interlínguas fossilizadas, né? Como argumentado por Plague 2008, enfim, tá? E aí você tem todo um pessoal, Mufone, De Graaf, Abo e outros, que vão criticar isso. Então, olha, não é interlíngua fossilizada, coisa nenhuma, né? Você tem os mesmos fatores que afetam outras línguas,
e deram origem a outras línguas, gente. Vamos olhar o inglês. O inglês é uma língua que não tem flexão, todos esses elementos arbitrários que tentam falar o que é complexo, o que não é complexo, estão sempre presentes, né? E nunca dão certo. A gente vai ver isso mais adiante também. Vou preparar uma aula que eu vou mostrar o complexo, o que não é e tal. Então, o português é mais complexo porque tem subjuntivo, não sei o quê. Não, não é mais complexo. Nisso aí ele tem o paradigma cheio, mas complexo. O que é complexo, né? Se você quer delimitar numa determinada ciência o que é complexo ou não, você tem uma teoria para isso. O que é complexo, por que é complexo, como que é complexo. Tá? E na linguística a gente não tem. Tá? Não tem de fato. Tá? Bom, gente, o que eu tinha para falar hoje, Mara, se você quiser, você já pode